É tão ruim, meus irmãos, quando tem pessoas dentro da igreja que tem a Bíblia, ela ensina, ela fala, mas tem irmãos dentro da igreja que querem ter outra doutrina. Isso é prejudicial demais. Às vezes você pode ter interpretação diferente, mas agora ter outra doutrina é muito errado, Então nós vamos explorar isso aqui hoje, nós vamos analisar essas questões. Há um perigo muito grande quando a igreja ela tem doutrina errada. E nós vamos começar aqui, coloca lá na nota, vamos lá, nos apontamentos. Primeiramente nós vamos falar sobre isso aqui, vai lá. O perigo da falsa doutrina. A primeira coisa que nós podemos analisar é que eu coloco aí nessa primeira parte, que eu quero partilhar com os irmãos, é que a falsa doutrina, ela é mais perigosa do que a força de um movimento político, ela é mais perigosa do que qualquer outra coisa, porque a doutrina falsa, ela polui, a doutrina falsa, ela mantém aquela pessoa dentro da igreja, e ela acha que está certa com aquela doutrina. Então, a doutrina falsa, ela é muito perigosa. Vocês sabiam que ao longo das perseguições da igreja, desde a morte de Paulo até João, se vocês analisarem esse aspecto histórico, a igreja vai passar por uma onda de perseguição tremenda, mas não teve uma perseguição que esfriasse um crente na fé. Não teve. Os crentes suportaram tudo, porque quanto mais perseguição, mais eles se achegavam a Deus. Quanto mais perseguição, mais eles estavam unidos. Agora, você quer ver o que destrói a igreja, o que estraga a igreja? Falsa doutrina. E o perigo da falsa doutrina, como nós podemos observar aqui, é que a falsa doutrina, meus irmãos, ela entra sorrateiramente no meio da igreja. Essa igreja de Pérgamo, nem a perseguição, nem a prisão ou perseguição iminente conseguiu com que esses crentes negassem o nome de Jesus. Lá tinha um grupo fiel que permanecia firme na palavra do Senhor Jesus. Só que de repente eles vão ser dominados pela influência de alguns cristãos nominais que vêm da influência pagã e que vão entrar no meio da igreja, trazendo a imoralidade lá de fora, trazendo o mundanismo lá de fora para dentro da congregação. E aí isso vai esfriar a vida de muitos, porque a doutrina de Balaão vai entrar dentro da igreja. Então nós temos que ter todo o cuidado com a doutrina falsa, porque a doutrina falsa, o crente que tem ela, ele acha que está correto, ele acha que está crente, e essa doutrina falsa, ela te dá um senso de segurança, uma ilusão. E essa doutrina falsa, sabe o que ela faz? Ela cria dentro da igreja um tipo de comportamento que tanto faz. Você acha que está certo, que todos estão errados e que você tem a razão. Então isso é muito perigoso. A doutrina falsa, ela é perigosa. Vamos analisar, começando aqui por esse homem chamado Balaão. Diga comigo, Balaão. Bem forte, vamos lá? Balaão, aqui é um culto de ensino. Se vocês analisarem esse homem Balaão, há muita gente que pergunta, Balaão era crente? Balaão era um homem de Deus? Balaão não era crente, meus irmãos. Assim como Deus vai usar Ciro, assim como Deus usou pessoas não crentes para falar pela boca deles, assim como vai usar a jumenta, Deus também vai usar a Balaão. Balaão era um profeta interesseiro. Ele profetizava de modo místico, maculado com magia, e ele era um profetinha interesseiro, em posição, em dinheiro. Ele era esse profeta. Na verdade, na hora que Balaque vai chamar ele para profetizar, Balaão, ele na verdade, já de imediato ele quis ir.
já para ganhar o prêmio dele, uma recompensa maior. Só que Deus proibiu ele naquele momento. Deus, ele tratou de modo diferente. Mas ele não era um homem temente a Deus. Ele não era um homem... Não, ele tinha os costumes e as crendices. Ele era um homem místico, ele acreditava em tudo. Mas Balaão não era um homem de fé pura, de maneira nenhuma. E isso vai se comprovar pelo seu comportamento. Uma vez eu preguei em uma cidade aí, mostrando que lá em Provérbios a Bíblia diz que aquele que tem temor de Deus não espanca os animais. E Balaão bate na jumenta. Bate, 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 bate. E só para vocês terem uma ideia, ele não consegue ver o anjo, mas a jumenta consegue. Então você tem que ter todo cuidado. O fato de alguém profetizar não quer dizer, ou falar mistérios, não quer dizer que seja espiritual. Não quer dizer que seja um homem de Deus. Balaão não era um homem de Deus. Balaão não era. Se vocês analisarem, esse homem, ele vem de Peor, e vocês sabem muito bem que lá em Peor o que prevalecia era o culto a Baal Peor. Essa cidade, ela era uma cidade da Mesopotâmia, e ali está essa figura de Balaão com as suas crendices. Então Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, e esse profeta, interessado em dinheiro, ele vai. Mas é nesse momento que Deus usa ele para falar a favor de Israel. É por isso que a Bíblia diz que o próprio Balaão falou: contra esse povo não adianta encantamento, não adianta feitiçaria. Tudo que ele achava que podia fazer não ia adiantar contra o povo de Deus. Entenderam agora? Olha, nem feitiço, nem magia, nem toque de inimigo, de diabo vai conseguir derrotar o povo de Deus. Mas a falsa doutrina vai conseguir. Isso é muito sério. Isso aqui é muito sério. Por isso que você tem que ter todo o cuidado. Então, se vocês analisarem, há alguns questionamentos sobre o nome dele. Alguns falam de devorador, outros dizem Senhor do povo, outros dizem que na verdade apontava para possibilidades. Alguns falam desse sentido do nome de Balaão, que é Balaam, como vocês viram aí, do próprio grego. Então ele era nativo dessa cidade da Mesopotâmia, Petor. E aí vocês podem observar que ele tinha uma crença marcada por muitas crendices, muitas superstições. Era assim que ele acreditava. Se vocês analisarem qual era, pastor Zéu, a doutrina, o que Balaão ensinava, isso é muito interessante. Nós podemos analisar que esse homem, ele foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus, não conseguiu, mas depois, à luz de Números 25, primeiro 3, ele vai se tornar um nome, uma figura que vai trazer uma contaminação para o povo de Deus com os seus ensinos. Esse homem aí, meus irmãos, Balaão, ele vai ser alguém que promove um ensino que traz liberdade ou libertinagem no campo da imoralidade e também no campo da idolatria. Balaão, como ele não tinha princípios verdadeiros, ele vai ser um homem que vai trazer essa liberdade, esse ensino no campo da idolatria, no campo da imoralidade, com toda a liberdade, segundo o estilo do mundo. Segundo o estilo do mundo. Há homens perigosos que assumem esse altar, há mulheres perigosas que assumem essa plataforma, trazendo ensinos que não condizem com a palavra de Deus. É por isso que nós temos que ter todo o cuidado. Não basta apenas dizer que é crente, não basta apenas dizer que tem uma boa mensagem. Eu tenho que ver o histórico dessa pessoa. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque Balaão, ele vai ser um ensinador sutil, que vai ensinar com a sua liberdade o povo a ser totalmente voluptuosos, a serem libertinos, a serem imorais, conforme o padrão do mundo. Há muitos homens imorais, há muitos homens sem temor de Deus, que ensinam descaradamente coisas que ferem a palavra do Senhor.